Olá, muito boa noite, bem-vindos ao Sporting Especial. Hoje passamos para a quinta-feira porque há aqui assuntos de atualidade relevantes e importantes para debater e por isso contamos com as presenças do Nuno Saraiva, o diretor de comunicação do Sporting Clube Portugal. Boa noite, Nuno. Boa noite, comentador Dias Ferreira. Boa noite, Dias Ferreira também. A jurista Elsa Tiago Judas. Boa noite, Elsa. Muito obrigado. Bem-vinda aqui novamente à Sporting TV. Ora, iniciamos com as revelações que ontem foram feitas pelo diretor de comunicação do Futebol Clube do Porto, no Porto Canal e no programa Universo Porto da Bancada. Mais e-mails que foram revelados por Francisco J. Marques, entre eles troca de mensagens e que dizem respeito ao atual presidente da Federação Portuguesa de Futebol. Ora, Francisco J. Marques diz que o Benfica monitoriza os SMS de Fernando Gomes, entre outras revelações. Esta quarta-feira, Francisco J. Marques divulgou um e-mail alegadamente enviado por Carlos Deus Pereira, antigo presidente da Assembleia Geral da Liga, a Pedro Guerra, no dia 16 de fevereiro de 2014. O assunto: SMS enviados por Fernando Gomes. Os ficheiros são de mensagens SMS, do Fernando Gomes, presidente da Federação Portuguesa de Futebol, à altura ainda presidente da Liga. Chamo a atenção das mensagens enviadas ao Tiago Craveiro no ficheiro tiago.csv, segunda mensagem. Aí, o atual presidente da FPF declara eterno amor ao azul e branco. E continua. Eu vou dizer uma coisa. Eu tenho as mensagens. Centenas de mensagens. Centenas de SMS do telemóvel do Fernando Gomes, atual presidente da Federação Portuguesa de Futebol, enviadas pelo senhor Carlos Deus Pereira para o Pedro Guerra. O Pedro Guerra, será que ainda acha que nós andamos a fazer violação de correspondência? Eu tenho as mensagens, não as revelo por respeito. São mensagens pessoais. Aliás, a maior parte das mensagens são de índole profissional, designadamente estas com o Tiago Craveiro. Há muitas mensagens de índole profissional e há algumas mensagens de índole pessoal. Algumas delas até me parece que são com os filhos. Isto é uma vergonha. Mas o que estás a dizer que o Benfica... Uma vergonha. Isto é o Benfica que faz. O Benfica faz isto através de quem? Através do Pedro Guerra e através do Carlos Deus Pereira. O Carlos Deus Pereira não é do Futebol Clube do Porto. Nem venham dizer que é do Benfica. Está lá sempre no estado da luz. Já este ano, no dia 2 de fevereiro, o Benfica emitiu um comunicado na sequência de incidentes nas bancadas protagonizados por adeptos de Futebol Clube do Porto e Sporting de Braga. Alegadamente, Paulo Gonçalves terá comentado com o diretor de comunicação do Benfica, Luís Bernardo, o conteúdo do dito comunicado. Na minha opinião, está excelente. Reforçaria somente o seguinte parágrafo. E depois, qual é o segundo o parágrafo? Então a redação do parágrafo seria a seguinte. A segurança é também um bem de todos e os recentes e graves acontecimentos noutros estádios, travessão, seguramente com consequências disciplinares verdadeiramente punitivas e preventivas, travessão, levam-nos a reforçar este apelo. E depois comenta. Assim, metemos pressão no Conselho de Disciplina para sancionar o Futebol Clube do Porto e o Sporting Clube de Braga como deve ser. Como ainda vamos ter que ir à Braga, era bom que houvesse coragem para interditarem a pedreira. Francisco J. Marques considera que este e-mail representa o exercício de abuso de influência previsto no Regulamento Disciplinar da Federação Portuguesa de Futebol. O diretor de comunicação do Futebol Clube do Porto exige uma sanção exemplar. A minha dúvida é se a exclusão da competição do Benfica deve ser de uma, de duas ou de três épocas. Que configura isto, não tenho dúvidas. Ao ler isto é uma forma de pressão, evidentemente. Aliás, claro. Ele próprio diz, assim metemos pressão no Conselho de Disciplina. É ele que o está a dizer, nem sequer sou eu. Então, e com o objetivo em mente, que era ir jogar à pedreira. Meter pressão, casa fechada. Meter pressão no Conselho de Disciplina ou em qualquer outro órgão da Federação tem como consequência a exclusão da competição a fixar entre uma e três épocas desportivas. Francisco J. Marques, que garante não ter violado a correspondência de ninguém, deixou mais uma denúncia. Eu tenho aqui uma série de mails enviados pelo Sr. Nuno Cabral para o Sr. Pedro Guerra
E vocês sabem o que é que são estes mails? São mails de índole muito pessoal, muito íntimo de árbitros de futebol. Isto tem a ver, sabe, tem a ver com amantes e coisas assim. A única coisa que fazemos é que não entramos nas questões pessoais e não revelamos algumas coisas. Que é o caso. Para preservar, porque se não revelávamos quem é que recebeu, quem é que enviou e quem é que recebeu o mail dos 200 euros e se forem 3 a 400, se quisermos chatear a vida familiar das pessoas, etc. Não fazemos isso. Prossegue a divulgação dos e-mails. Francisco J. Marques promete não parar por aqui. A divulgação de e-mails, que já acontece há várias semanas. Nuno, começando por ti, uma reação a estas novas revelações, em particular estas em que está envolvido o Presidente da Federação Portuguesa de Futebol. Bem, boa noite, Rui, boa noite, Elcio, boa noite, José Dias Ferreira. Enfim, faz parte daquilo que tem vindo a ser as revelações públicas, as revelações que têm vindo a ser feitas relativamente àquilo que é tem sido o padrão de comportamento do Sport Lisboa e Benfica e desta era de Luís Filipe Vieira à frente do Benfica e que, como eu disse da última vez que aqui estive, não é nada que nos surpreenda do ponto de vista daquilo que são os procedimentos, embora, naturalmente, isto é aquilo que toda a gente suspeitava que acontecia, é aquilo que toda a gente, enfim, comentava e que o Sporting Clube de Portugal, de há vários anos a esta parte, tem vindo, pelo menos nos últimos 4, 5 anos, tem vindo a denunciar, que é aquilo que podemos convencionar chamar de polvo benfiquista. A diferença de tudo isto é que agora há evidências materiais desse mesmo procedimento. Há as trocas de e-mails, há agora SMS, o que é gravíssimo, do meu ponto de vista, é tão ou mais grave ainda do que, digamos, a divulgação das trocas de e-mails, por uma razão muito simples. É que eu não sei se o Dr. Fernando Gomes sabia ou não que estes SMS estavam na posse do Sport Lisboa e Benfica. Não faço ideia, mas não acredito que, se o Benfica dispunha desta informação, não acredito que não tivesse feito uso dela. Aquilo que me parece... Mas acreditas que tivesse feito uso no sentido de quê? De condicionar? No sentido de condicionar, no sentido de, eventualmente, até de chantagear o Presidente da Federação, porque, vamos lá ver, aquilo que foi dito pelo Diretor de Comunicação do Futebol Clube do Porto é que a maioria destas mensagens são de índole profissional. Ou pelo menos muitas delas são de índole profissional. Mas também disse que há algumas que são de índole pessoal. Ele, aliás, enfim, referiu-se a citou uma daquelas que serão de, enfim, podemos chamar de índole profissional, em que é dito que o Presidente da Federação Portuguesa de Futebol declara amor eterno, salvo erro, ou eterno amor ao azul e branco. Naturalmente que se o Benfica tem esta informação na sua posse, e como nós sabemos, informação é poder, e depois depende muito de como se usa o poder. Se usa de forma benigna ou de forma maligna ou malévola, e vamos deixar de ser anjinhos e deixar de ter ilusões relativamente à bondade destas pessoas, porque nós sabemos que estas pessoas não têm nenhuma bondade. Estas pessoas, objetivamente, têm na sua natureza uma vontade de ganhar a qualquer preço. E já percebemos que não têm nenhum pejo nem nenhum pudor em entrar em questões de caráter pessoal, de ataques de caráter, de julgamentos na praça pública sobre os seus adversários e de promover a calúnia e a difamação. Aliás, a este propósito, eu gostava de dizer o seguinte, e se calhar até, digamos, recontando aqui ou recuperando aqui um bocadinho da história mais ou menos recente do Sport Lisboa e Benfica. O Sport Lisboa e Benfica tinha um diretor de comunicação, chamado João Gabriel, que fazia o seu trabalho de, digamos, coordenação da cartilha do Benfica. Depois, a determinada altura, porque não havia espaço
para haver, enfim, chamemos assim, dois galos no mesmo poleiro, o João Gabriel saiu de cena, apesar de ter estado sempre nos bastidores, e aquilo que entrou, e passou a ser o Carlos Janela, também um conhecido artista, enfim, da arte passa o pleonasmo de elaboração de cartilhas, a ser o estratega e o gestor, digamos, do comentário benfiquista. Podemos, aliás, falar aqui em dois tipos de formação no Benfica. A formação de atletas, que, como vimos esta época, não é propriamente uma formação bem sucedida, mas também a formação de comentadores. Porque, de facto, aquilo que nós temos vindo é que há uma proliferação de comentadores formados, primeiro por João Gabriel, depois por Carlos Janela. Mas isso não chegava, manifestamente, isso não chegava ao Sport Lisboa Benfica. Era preciso contratar quem dominasse o chamado bafom, que existe em diversos setores de atividade, na política, também no futebol. E diz-se nos corredores do futebol que o Benfica sentiu muita necessidade de reforçar a equipa que sempre fez um trabalho sujo, de intriga, de ataque pessoal, de tentativa de denegrir, digamos, a vida de pessoas, a imagem de pessoas, sobretudo aqueles que enfim, com que mais temiam, naturalmente. E assim, digamos, tinham um ponta de lança nessas artes, o Sr. Pedro Guerra, que noutros tempos ficou conhecido também, e foi classificado assim, a propósito de um outro caso, ficou conhecido como fazendo parte de um núcleo sinistro que fabricava notícias sobre um determinado processo, e esta classificação consta do depoimento prestado por um ex-ministro e atual primeiro-ministro nesse mesmo processo. Curiosamente, esse primeiro-ministro e ex-ministro é do Benfica. Mas Pedro Guerra, como eu dizia, ficou conhecido como fazendo parte desse núcleo sinistro, e que também já era um ponta de lança destas práticas, digamos, que eu referi, e essas sim, bastante censuráveis do meu ponto de vista, e condenáveis. A ele juntou-se Luís Bernardo, curiosamente. É um discreto, mas eficiente homem, enfim, de expedientes do bafom, que conhece bem o bafom político, tentou transportar para o Benfica e para os corredores do futebol a sua experiência e o seu know-how nesta área de manipulação e de recolha de informação no bafom, de informação negativa. O que é, aliás, um tipo de prática muito, muito comum, como eu digo, nos bastidores da política, que é o vasculhar a vida privada das pessoas com o objetivo de promover assassinatos de caráter, manipulando e mentindo sobre elas e promovendo autênticos julgamentos na praça pública. E com isso destruir pessoas e divulgando de forma massiva informações falsas e repetindo-as muitas vezes, para que elas pareçam verdadeiras. E as pessoas, o público em geral, nestas coisas, costuma dizer, muitas vezes injustamente, que não há fumo sem fogo. E, portanto, estas mentiras repetidas muitas vezes acabam por se transformar em verdades, ou para-verdades, ou pós-verdades, como lhes queiramos chamar. Talvez tenha sido, aliás, por causa deste tipo de estratégias, que o atual, que são estratégias de autêntico terrorismo comunicacional, que o atual diretor de comunicação do Benfica foi afastado do Sporting, porque de facto este nunca foi nem nunca será um procedimento que nós aceitemos. Nós, quando dizemos que somos diferentes, é por causa de coisas como esta. Nós não nos interessa a vida privada das pessoas, não nos interessa nada disso. Não nos interessa se fulano tem amantes, se Cicrano não se sabe comportar à mesa, ou se Beltrano tem hábitos esquisitos sobre qualquer coisa. Isso a nós não nos interessa nada. Interessa-nos aquilo que é a conduta pública das pessoas e a conduta institucional. Sobretudo de pessoas que têm responsabilidades, que têm poder, que têm influência e que têm responsabilidades públicas, sobretudo. E quer nós queiramos, quer não, um presidente de clube tem responsabilidades públicas e tem responsabilidades, quanto mais não seja, perante o universo dos associados do clube que lidera.
Já se percebeu pelas histórias que têm sido tornadas públicas e nunca desmentidas, a verdade é essa, nunca foram desmentidas. Enfim, há algumas falhas de memória. O Pedro Guerra, por exemplo, disse que não se lembrava das trocas dos e-mails, mas nunca os desmentiu. Ele hoje parece ter recuperado a memória num programa no canal de clube dele, e de que ele é diretor de conteúdos, porque parece, eu não vi, mas contaram que ele terá enumerado de cor todos os casos em que o Benfica e todos os jogos em que o Benfica terá sido alegadamente prejudicado na última época. Portanto, parece aparentemente ter recuperado a memória, talvez se lembre já dos e-mails que trocou, por exemplo, com o Sr. Adão Mendes, por exemplo, ou com o antigo delegado Nuno Cabral. Mas já se percebeu por estas histórias que têm vindo a ser tornadas públicas e nunca desmentidas, como disse, desde a cartilha, aos e-mails, agora estes SMS, que a atual estratégia de comunicação do Benfica passa, porque estão desesperados, eventualmente, por uma tentativa de retirar o foco de cima de si próprios e de desviar atenções daquilo que é o essencial de tudo isto. E que tem vindo a ser denunciado na praça pública, passando por inventar factos e mentiras, repeti-las ao melhor estilo dos regimes totalitários, de maneira a que pareçam verdade e assim essas mentiras se colhem às pessoas que eles sentem necessidade de atacar. E há aqui algo que me preocupa bastante, enfim, não só como cidadão, mas também como jornalista, que fui durante mais de 20 anos, que é, nos corredores de futebol e da comunicação, diz-se que uma notícia emitida pela TVI, dada pela TVI 24, aqui há pouco mais de uma semana, em que se tentou de forma criminosa dar a entender e insinuar que o Presidente do Sporting Clube de Portugal receberia comissões ou parte de comissões de negócios de jogadores através de offshores detidas por si. Aquilo que me parece e aquilo que nós sabemos é que essa notícia foi objetivamente plantada com o objetivo de funcionar como uma espécie de senha revolucionária para esta campanha negra que nós sabemos que o Benfica se prepara para encetar contra o Sporting e contra o Presidente do Sporting Clube de Portugal. Em que passa, naturalmente, por, através da calúnia, através da difamação, fazer este tipo de... arranjar um denunciante anónimo, e é sempre através de denúncias anónimas, que venha atestar que, de facto, o Presidente do Sporting tem este tipo de prática, que não tem. Depois, através de uma cartilha bem oleada, que nós já sabemos que o Benfica é especialista nesse tipo de prática, fazer esta repetição à exaustão e fazer as pessoas crerem que, de facto, isto é assim. Ora, isto é um bocadinho... aquilo que é preciso dizer é uma coisa muito simples. Nós sabemos que o Sport Lisboa Benfica considera que Bruno de Carvalho é um perigo para os seus responsáveis e um perigo para as suas ambições e para os seus objetivos. Tem sido assim desde que Bruno de Carvalho chegou à presidência do Sporting, porque de facto é um presidente diferente, porque de facto é um presidente que não se cala, porque de facto é um presidente que tem, enfim, denunciado uma série de situações bastante incorretas, para dizer o mínimo, que se passam no futebol português e no desporto português. Nós sabemos que o objetivo do Sport Lisboa Benfica foi e tem sido, e isso é demonstrado, lá está, pela tal cartilha, que o objetivo foi sempre tentar derrotar e afastar Bruno de Carvalho da presidência do Sporting e que eles ainda não desistiram. Mas vão continuar a tentar através deste tipo de campanhas difamatórias que nós sabemos que estão a ser preparadas. E isto é um bocadinho como a história da formiga e da cigarra, que é, enquanto uns iam beneficiando
de vida boa, e foi isso que aconteceu mais ou menos com o Benfica nos últimos anos, enquanto uns iam beneficiando de vida boa e acreditando que tudo podiam fazer de forma impune, mais ou menos impune, e porque tinham sempre uma espécie de proteção e de bênção divina, outros foram, com o seu esforço, dedicação e devoção, e apetece-me citar aqui o lema do Sporting Clube Portugal, e através de muito trabalho, muito empenho, trazendo o crescimento que é visível e que todos reconhecem ao Sporting Clube Portugal, e até com uma certa questão de fé que até conseguiu atrair Jesus, fazendo aqui esta brincadeira, este paralelo, como uma prova, claro, de que quem tem fé e trabalha de forma séria consegue sempre alcançar aquilo a que se propõe. E foi isso que o Sporting tem feito. Mas é preciso que as pessoas tenham esta consciência. Está a ser preparada uma campanha vergonhosa contra o Presidente do Sporting Clube Portugal, mais uma, onde se pretende fazer crer às pessoas, através do recurso a uma denúncia anónima, e já sabemos que eles não têm pejo nenhum em recorrer a este tipo de condutas desonestas, liderados por quem de facto tem essa experiência nas artes do bafon, para tentar atirar para cima do Presidente do Sporting mais um anátema, como eu disse, de que cujo tiro de partida foi dado por essa notícia transmitida pela TVI. E dada pela TVI, de que o Presidente do Sporting receberia comissões ou partes de comissões através de offshores. Isto tem que ser denunciado, isto tem que ser desmascarado, porque é de facto uma atitude e uma conduta tão baixa, tão reles, que até parece impossível que possa ser verdade este tipo de atitude. Mas, de facto, se nós olharmos para aqueles que são os protagonistas... Mas vai haver mais notícias dessas preparadas para serem lançadas? Vai seguramente, e nós estamos atentos. Como sabemos, o Presidente do Sporting já anunciou que, no caso da notícia específica da TVI, já deu entrada, ou está para dar entrada, um processo contra a TVI, contra o seu diretor de informação e contra a pessoa que assinou aquela peça. Nós estamos atentos, sabemos o que é que está a ser preparado e, obviamente, não deixaremos de responder em conformidade, sempre que a honra, o bom nome do Presidente do Sporting Clube Portugal e do Sporting Clube Portugal for posto em causa por parte destas pessoas que, de facto, têm uma prática sinistra, típica de regimes totalitários que não hesitam, nem têm nenhum pejo em, na praça pública, proceder a este tipo de assassinatos de caráter. Deixa-me só passar também a palavra aqui ao Dias Ferreira e à Elsa. Dias Ferreira, dizia também o diretor de comunicação do Futebol Clube do Porto neste programa do Porto Canal, enfim, que estas pessoas com estas práticas que o Nuno agora se referiu, que devem ser afastadas mesmo antes do próximo campeonato começar. Portanto, a limpeza deve começar o quanto antes para que, enfim, se possa ter um futebol mais são. Mas quais pessoas? Portanto, muitas destas pessoas que têm sido aqui divulgadas, por exemplo, neste caso, os e-mails, enfim, as pessoas com essas tais práticas sinistras, como dizem. Bom, eu acho que a maior parte dessas pessoas já estão afastadas, quer dizer, essas pessoas estão afastadas. Segundo o que eu penso, não é? Porque agora há uma coisa que eu queria relacionar, é que eu queria perguntar, que não percebi muito bem, porque só agora é que praticamente ouvi a notícia, tivesse ouvido qualquer coisa há bocadinho, mas pouco, só, mesmo pelos jornais só passei uma vista de olhos. Queria saber, quer dizer, as escutas não, como é que é dizer, os SMS de Fernando Mendes de Fernando Gomes para variedíssimas pessoas, inclusive de serviço, de trabalho e até pessoais, foram parar às mãos de Pedro Guerra via em transporte por e-mail de um ficheiro de mensagem. Certo. E, portanto, esse enviado pelo antigo Presidente da Mesa da Assembleia Geral dos Clubes no mandato de Mário Figueiredo. Eu aqui tenho que perguntar duas coisas. Como é que o Presidente da Assembleia Geral conseguiu obter essas mensagens de Fernando Gomes? Será Fernando Gomes esqueceu-se durante a Assembleia Geral do telemóvel e, de repente, o telemóvel
foi à casa de banho e veio e foi passado para o outro lado. O Carlos Pereira. Carlos Deus Pereira. Já disse alguma coisa? Não. Não, ainda não. Ainda não disse nada. Ainda não. E o próprio Presidente da Federação? Esperava que já tivesse havido uma reação do Presidente da Federação em relação a isto? O Presidente da Federação, acho que ele onde está, que não pode estar muito bem a reagir, não deve estar muito bem a reagir, não é? E neste caso ele é uma vítima, não é? Se sabe ou não sabe, quer dizer, nós hoje começamos a relacionar os factos, e eu até de alguma forma não gostei, mas se nós começarmos a relacionar os factos, nós lembramos que houve uma atitude e um comunicado que se falou ou de Fernando Gomes ou se foram dirigidos à Federação aquilo que o Maomé não disse do Tocinho, não é? Quase, não é? E todos nós achámos que, eu pelo menos achei, mas não estar a dar a opinião dos outros, eu pelo menos achei que Fernando Gomes acho que pode ter muitos defeitos, eu tenho respeito e consideração por Fernando Gomes, provavelmente se calhar em 2014, não sei, na Liga não sei, na Federação já lhe mandei vários SMS, de uma forma geral a felicitá-lo pelos sucessos, designadamente da nossa Seleção Nacional e outras coisas que a Federação construiu. Lembro perfeitamente quando foi da cidade, dos treinos, etc. Felicitei o Fernando Gomes, que acho que é normal. As pessoas, quando criticam, acho que também devem dizer quando estão bem, quando estão de acordo. É uma pessoa educada, no mínimo é uma pessoa educada, realmente. Agora, é realmente estranho, porque as coisas começam... eu disse logo desde o princípio que isto ia ser uma coisa mais complicada ou menos complicada, mas isto vai ser um puzzle. É um puzzle. As peças vão surgindo e provavelmente as últimas peças deste puzzle, normalmente às vezes são as mais difíceis, porque também são mais conhecidas, porque o puzzle é constituído por um determinado número de peças. Normalmente as peças mais importantes são as últimas, porque são aquelas que resulta do próprio puzzle que as figuras principais aparecem mais no fim. Embora aqui já estejam a aparecer algumas figuras principais. E, portanto, eu estou convencido que isso vai montando. E começa-se a montar, porque eu já aqui critiquei na segunda-feira passada e não tenho visto muito criticar isso muito. Eu acho que isso foi muito importante. Acho que isso foi porque se declarou que ao nível da cabeça das instituições, e porque estamos a falar na época de 2013-2014, e nós não nos podemos esquecer que Mário Figueiredo, por exemplo, entrou acho que em 2012 ou não sei o quê, depois esteve em 2014 e acho que foi no final dessa época, 2013-2014. E não sei se por lata, se por desplante, se por arrogância, que às vezes a lata e a arrogância confundem-se um bocado, misturam-se, e a gente não sabe, veio dizer que em resposta ao Futebol Clube do Porto, eles estavam habituados a que o campo estivesse inclinado. Eu volto aqui a falar disso, porque ainda não ouvi as pessoas chamarem muita atenção disso. Ora, esta frase é a confissão de que ele desinclinou o campo. Claro. Essa é que é a realidade. E se somarmos essa frase à outra, em que ele diz: estou sempre ao seu lado, do teu lado, exatamente, como sempre estive, significa que para estar sempre ao lado teve que inclinar o campo para o lado dele. Ele inclinou de um lado e inclinou para o outro. Inclinou para o outro, para o lado do amigo. É evidente, isto é evidente. E ainda veio realmente com desplante dizer que, exatamente dizer isso, além de mais dizer que aquilo estava fora do contexto, não estava, está completamente dentro do contexto. E agora surge o Presidente da Assembleia Geral da Liga, que pelos vistos é da mesma época. Porque eu julgo que Carlos Pereira foi... É do mandato. É do mandato. Ex-defesa direito do Benfica. E portanto é quando tudo começa. Presença assídua na tribuna presidencial do Estádio da Luz. Porque há uma coisa que é espantosa, em que as pessoas depois começam-se a agarrar a coisas, e esse ataque que se adivinha ou que se espera que se vai fazer, portanto, do Sporting, já começou em alguma coisa, mas com muito mau gosto. Porque quando se começa a dizer que o Presidente do Sporting disse, eu até julgo que ele disse algumas vezes publicamente, e aliás é o normal, que o Presidente do Sporting tinha sido responsável pelo novo Presidente da Liga, é óbvio. É óbvio. O Sporting estava com o Presidente da Liga nomeado anteriormente, por influência do Benfica, e o Dr. Bruno Carvalho afirmou publicamente que arranjou de candidato. É porque o candidato está à Liga e eu não acordo de manhã e vou dizer, chego ao parte da Liga, à secretaria lá da Liga e digo assim, olha, eu venho ser candidato a Presidente da Liga. Isto não é assim. É proposto pelos clubes. Portanto,
portanto, o Sporting, que não concordava com o candidato estava a fazer, arranjou outro candidato. E, portanto, é normal que qualquer pessoa diz assim, o meu candidato ganhou. Isso é o que dizem os presidentes dos partidos, quando ganham as câmaras, ou quando ganham isto, ou quando ganham os seus deputados, obviamente têm de dizer, eu preparei as coisas para você ganhar. Portanto, isto mostra alguma perturbação num discurso ou numa cartilha que, enfim, estava montada no desconhecimento de certas coisas que estão a passar. Portanto, o Mário Figueiredo já não é presidente da Liga, felizmente. O outro não é presidente da Assembleia Geral da Liga, também pouca importância tem, não é? Pouca importância tem, quer dizer, numa guerra os soldados também têm importância, não é? Ele será um mero soldado, uma mera pessoa. Portanto, todas estas coisas estão a mostrar-se que isso acontece. Que é, realmente, aquilo que se fala começa a aparecer escrito. E, portanto, eu não sei onde é que isto vai parar. E é por isso que eu já Onde é que se deveria ir parar? Pergunto eu. Eu não sei verdadeiramente, quer dizer, mas eu acho que há aqui qualquer coisa que eu acho que não vai ficar pedra sobre pedra. Pronto. E isso é capaz de ser uma vantagem para todos, porque às vezes realmente faz. Eu não sou muito, como é que se diz? Não sou muito adepto da chamada política da terra queimada. Aqui um parênteses, infelizmente, neste momento vivemos uma situação dessas, mas como se vê, terra queimada nunca foi felicidade para ninguém, não é? Isto não pode dar felicidade a ninguém. E muito menos reconstruir-se qualquer coisa, portanto vai ter alguma dificuldade. A minha esperança é que realmente o Sporting, o futebol português, aqui não nem quero estar a falar a particularizar o Sporting, o futebol português tem excelentes jogadores, tem bons treinadores, felizmente, e estou absolutamente convencido que uma nova classe de árbitros vai ter que surgir, pode levar mais ou menos tempo a formar ou a licenciar, mas tem que haver. E tem que haver uma nova classe, tem que haver dirigentes que estejam à altura de fazer a mudança, de fazer a limpeza e de continuarem com outro futebol. Eles já existiram durante muito tempo no futebol português, existem ainda dirigentes do futebol português, embora nós, enfim, parece que não conseguimos ao nível de dirigentes ter os melhores do mundo, seria bom. Mas realmente temos que fazer alguma coisa por alterar. Todos nós temos essa obrigação, quem gosta de futebol, porque corre-se o risco de realmente não cair pedra sobre pedra e, portanto, o público não ter. Já se mostra algum descontentamento de algumas pessoas, outras não, outras veem isto com uma certa naturalidade. E, portanto, a pergunta que se faz mais e que se vai continuar a fazer, espero que não haja dúvidas durante muito tempo, é se isto vai dar alguma coisa. Elsa, qual é a sua perspectiva para esta pergunta? Olha, se isto vai dar alguma coisa? Eu penso que não é se vai, tem que dar. A questão é como e quando. Acho que passa mais por aí. Aliás, e já agora terminando algo que o Dr. Dias Ferreira estava a dizer, a propósito de novos dirigentes, temos uma coisa agora fantástica, que também vamos ter novos delegados da Liga, em que a purga que se vai passar, e que se calhar não é de se menos, e está interligada a tudo isto que todos nós estamos aqui a discutir, claro, e sem tomar parte, penso que amanhã, vai começar o processo de escolha dos novos delegados da Liga, 8, penso eu, que eram 15, vão passar a ser 8, e quem é que os vai escolher? Deixo só esta pergunta no ar. Como é que se vai processar a escolha dos novos delegados da Liga? Não sei, dá-me ideia. Aquilo que lemos é que é por computador, mas é um bocadinho irrelevante qual é o modelo se nós não sabemos qual é que é o quadro. Qual é que é o quadro disponível? Qual é que é o universo disponível? Até porque vai haver amanhã uma reunião... Qual é a origem do quadro disponível? Exatamente, até porque vai haver uma reunião em Santa Maria da Feira. Outra não é certamente por causa do computador. Quer dizer, portanto, alguma coisa e outra no Altis cá em Portugal.
A questão que me parece aqui de fundo, que há várias coisas estranhas em todo este processo, e na qualidade de jurista e de advogada que sou, que se me levantam e que eu não consigo de facto entender. Desde logo é porque é que o Benfica ainda não avançou com uma providência cautelar para parar, eu penso que ameaçou até, para parar a divulgação dos mails do Porto TV, quer dizer... Já avançou apenas para a divulgação de instalação de processos de crime, enfim, contra vários... Isto divulgou que ia desencadear, inclusivamente, que ia requerer, como se... isso a mim parece impossível, a abertura do... Eu dar-lhe uma explicação, que não sei se é verdadeira ou não, eu dar-lhe uma explicação. A minha interpretação é esta. É da legitimidade do Benfica para fazer uma polícia cautelar aos e-mails. Mas as pessoas, ou seja, aqueles que emitiram os e-mails e que responderam, esses é que provavelmente teriam legitimidade para o fazer. Pois. O Benfica, se o fizer, está a confessar que tem alguma coisa a ver com isso. Claro. Portanto, neste jogo é difícil. Claro. Eu reconheço que é complicado tomar uma posição dessas. Sim, mas a partir do momento em que eles não desmentem a existência dos e-mails, já está mais de meia confissão feita. Exato. E é um problema quando se pede uma providência cautelar. É realmente porque a pessoa tem o receio que... Não, tem um fundado receio e que aquilo que está a passar pode violar o seu direito porque efetivamente é algo de ilícito. É algo aqui pode até, exatamente, aqui pode estar inclusivamente a violar todos os direitos mais alguns. Agora, se for verdade e se for legítimo, nada a fazer. Exatamente. E, portanto, logo aí está... Porquê é que as pessoas não se perguntam estas coisas? Amanhã, se aparecer uma notícia, obviamente, que eu devo dinheiro ao Banco Espírito Santo, eu imediatamente tenho que então não pedir uma evidência cautelar porque é mentira. Obviamente. Porque eu nunca tive conta no Banco Espírito Santo. E não foi por nada, nunca tive. Não, é óbvio, quer dizer... Portanto, o Espírito Santo não tive nada. Parece-me Posso ver a outros, mas... Pois, por outro lado, outra questão, e que me parece também importante, porque é uma questão prévia a todas as outras que nós possamos discutir, a todos os mails que venham a aparecer, que envolvam o nome, por exemplo, de Pedro Guerra. Porque tudo isto está inquinado, ou na perspectiva benfiquista, por um elemento. Quem pratica os atos não tem legitimidade para os praticar e, como tal, não vincula o Benfica. Portanto, em última análise, Luís Filipe Vieira é o representante do Benfica, quem está devidamente mandatado para praticar determinados atos também, e, nomeadamente, o Pedro Guerra não estaria, à data dos factos, obviamente, hoje em dia, diretor de conteúdos. Não, é que aí é que está a confusão, é porque, repare, eu acho claro que resulta dos e-mails um claro tráfico de influências e deste último abuso da posição ocupada no panorama do futebol nacional pelo Benfica. Mas não é só Pedro Guerra que está nos e-mails. Não, o Paulo Gonçalves está claríssimo, mas o Paulo Gonçalves há um vínculo próprio. O próprio Luís Filipe Vieira. Mas a questão é, eu acho que se pode passar por cima de tudo isso. Isto é, em vez de estar o que se passa aqui é que o Benfica é representado legitimamente, não é só pelo seu presidente, não é só pelo Paulo Gonçalves. Com certeza. Pode ser representado tacitamente, e aqui não está em causa o conceito de agente desportivo, porque o que eu já ouvi em várias televisões, que não é agente desportivo. Não se aplica ao regulamento disciplinar da Liga, porque não é um agente desportivo. E por isso é que eu estou a buscar o Pedro Guerra, claro, que é a pessoa que mais está em que é evidente, em que é absolutamente evidente uma pertença tráfico de influências e, em última instância, corrupção. Vamos lá ver, porque pertence a corrupção. É bom que se diga isto. Porquê? Então, qual é a razão pela qual, como o Nuno há bocadinho dizia, que se tem informações do Presidente, a título pessoal, do Presidente da Federação Portuguesa de Futebol, informações de árbitros, e tanto quanto eu me pareceu... Sobre a vida pessoal dos árbitros. Sobre a vida pessoal, e eu não sei se pareceu-me que haveria um e-mail que indiciaria, ou se foi o diretor de comunicação do Porto que disse isto, que arranjavam mulheres para os árbitros, ou que tinham mulheres prostitutas, por conta dos árbitros, para vigiar, entre aspas, ou não, os árbitros, não sei se para vigiar em termos de contar ao indivíduo, penso eu que era não sei se este que eu estou a referir, se era o Nuno Cabral,
Quer dizer, estas informações... E esta questão da pressão sobre o Conselho de Disciplina para tomar uma determinada decisão? Isso está configurado como uma infração muito grave no artigo 66 do regulamento disciplinar. Como o tráfico de influências está claramente previsto no artigo 65, em que, e era por aí que eu ia relativamente ao Pedro Guerra, é claramente incriminado no número 4 do artigo 65. Porque vamos lá ver, a legislação desportiva, e o Dr. Dias Ferreira sabe isto tão melhor que eu, a legislação desportiva é um mundo à parte, mas em termos de interpretação da lei ainda se aplica os princípios básicos do direito civil. Ainda se aplica o princípio em que se tem que atender à ratio das normas. Ora, o artigo 65, quando visa punir não só os diretores dos clubes, os seus funcionários, mas também os seus representantes, tácitos ou de direito, o que pretende fundamentalmente é evitar a fraude à lei. Claro. Porque se não reparem, nós, por exemplo, eu e o Dr. Dias Ferreira, aqui chateados que o Sporting tinha perdido por culpa de um penalti mal marcado, íamos à casa eles são todos, peço desculpa, mas é um pouco difícil escolher. Mas do Bruno Paixão, pronto, por exemplo. Não me desejo uma coisa dessas. Não. Também não. E vamos supor, debatíamos, insultávamos precisamente porque ele tinha... Ora, como nós não temos nada... E isto é pedido de quem? É pedido, por exemplo, do presidente do Sporting. O presidente do Sporting nunca faria isso esse pedido. Obviamente. Mas imaginemos esta situação. Era perfeitamente... Se o espírito da lei não fosse precisamente o de evitar estas situações como a que eu acabei de referir, e é aí que eu queria chegar, não tinha previsto a questão da representação de facto no regulamento da Liga. Porque o que nós fizermos é por nossa conta, a menos que exista de forma pública e notória uma forte relação entre quem pratica os atos e quem é o responsável do clube, que é o caso claramente do Pedro Guerra, que é o caso claramente... Todos eles têm uma ligação pública, volto a repetir, e notória, com o Luís Filipe Vieira. E, portanto, eu não consigo perceber o que é que a Liga está à espera para o processo ser desencadeado. Isto é, o que é que se está à espera? Há mais que factos e mais que fundamentação suficiente na prova que veio até agora a lume, que não está, como se falava há pouco, em segredo de justiça. O que é que se está à espera para se desencadear os correspondentes processos disciplinares contra o Benfica? Por prática de factos graves. De infrações muito graves, como estas que eu acabei de referir, da coação e do tráfico de influências. Às vezes tem havido um silêncio exagerado por parte das instâncias, tanto da Liga, da Federação, relativamente... Com exceção de pedidos de celeridade, com exceção de pedidos de serenidade, como se fosse possível ficar sereno perante este tipo de revelações. Não tem havido mais nada. E a verdade é que eu acho que aquilo que falta, objetivamente, não só das instâncias mas sobretudo das instâncias desportivas, neste caso, é naturalmente a ação. Claro. E nós já percebemos que as instâncias desportivas, sejam elas a Liga, a Federação e depois, enfim, quem tem por dever, obrigação e função a aplicação da justiça desportiva, bem como outras instâncias que intervêm no fenómeno desportivo, como é o caso, por exemplo, do IPDJ, nós já estamos habituados a que haja dois pesos e duas medidas, isso é evidente. Já estamos habituados a que haja maior celeridade nos casos quando estão em causa determinados protagonistas e menor celeridade noutros casos quando estão em causa outros protagonistas, isto nós já sabemos. Pelo menos aquilo que tem sido a nossa experiência, assim o determina. E, portanto, quer dizer, eu acho que... No programa de segunda-feira aqui até referimos isso, mais do que celeridade, pediu-se eficácia na investigação. Pronto, e aquilo ação. Que é fundamental, eu ia dizer isso, aquilo que é fundamental é que haja eficácia na investigação, é que haja... Enfim, a investigação. É que haja investigação, que é uma coisa que estamos todos à espera que aconteça. Já todos o defendemos. Porque uma coisa é evidente. Vamos lá ver. Uma coisa são, e isso parece-me que resulta claro de tudo isto. Uma coisa são
os títulos ganhos, que à luz de tudo isto que tem vindo a ser tornado público, no mínimo merecem uma investigação profunda estas últimas épocas desportivas, no mínimo. Eu já o defendi aqui. Caso tudo isto se venha a comprovar como verdade, caso tudo isto se venha a revelar como tendo contribuído para a adulteração de resultados desportivos, é evidente, e caso se venha a comprovar que há depois esta tipologia de crimes que a Elsa aqui enumerou, é evidente que no plano desportivo há, e no regulamento disciplinar, toda esta tipologia está prevista e configurada. E tem consequências. E tem que ter consequências, naturalmente. Que é descida de divisão, qualquer uma delas. Se tudo isto... Vamos lá ver, em Itália já aconteceu isso com a Juventus. Quer dizer, com a gente e não só. E não só, mas... O Milão também apanhou. Pois com certeza. Mas a descida, digamos, o caso mais grave foi com a Juventus. Mas houve mais clubes, naturalmente, apanhados e punidos pela justiça desportiva, naturalmente. Naquilo que ficou conhecido como o Calcio Caos. Agora, o artigo 65 e o artigo 66 são muito claros sobre esta matéria. Caso tudo isto venha a demonstrar-se que contribuiu desta forma que nós aqui dissemos, eu já o disse, vou repeti-lo, caso tudo isto se venha a demonstrar como verdadeiro e como tendo tido este tipo de consequências, obviamente, os 4, os 3, os 2, o que for, aqueles que se considerarem que foram mal atribuídos, que foram ganhos de forma ilegítima e ilícita, os títulos devem ser retirados. E deve haver consequências para além dessas. Descida de divisão, perda de pontos, o que for. Mas e quem é que tem coragem para fazer isso? Pois, com certeza, mas essa é uma questão, essa também é uma questão central, é haver coragem. Mas a verdade... Como é que nós estamos há não sei quanto tempo já com estes mails e a Comissão de Instrutores já desencadeou algum tipo de procedimento? Elsa, mas vamos lá ver. Eu acho que isto é relevante porque tem muito a ver também com aquilo que é, digamos hoje, o ar que se respira no desporto em geral, mas sobretudo no futebol português. Vamos lá ver. Nós sabemos, por exemplo, o que aconteceu na última Assembleia Geral da Liga. Pois. Nós sabemos. Sabemos que o Benfica, por exemplo, se opôs, votou contra a introdução de um limite material ao valor... Às ofertas. Ao valor das ofertas que podem ser dirigidas ao árbitro. 150 euros. Os 150 euros. Que eu já acho que é um exagero, devo dizer. Mas enfim. Sim, mas o Benfica votou contra. Mas o Benfica votou contra, porque o Benfica entende que não deve haver limite nenhum. Claro, pois é natural. E, portanto, quer dizer, e nós percebemos porquê. Basta, e tem razão. Nessa perspectiva tem razão. Claro, com certeza. É coerente. É coerente. É coerente. Nós sabemos também, por exemplo, o que é que tem acontecido ao longo de anos a fio, e já morreram, já foram mortos, já foram assassinados 2 adeptos do Sporting Clube Portugal, por causa disso. O que é que tem acontecido com as claques ilegais do Benfica? E o apoio que lhes tem sido dado, ano após ano, de forma assumida, como de resto vários processos já o demonstraram, quer no IPDJ... No IPDJ há falta de vontade política. Quer o processo crime de 2008 ou 2009, salvo erro. E também há e-mails sobre isso. E também há e-mails sobre isso, atenção, mas todos nós sabemos aquilo que tem acontecido. E a Justiça Desportiva faz o quê? Nada. Vem dizer, bom, mas isto não tem nada a ver connosco. Tem, claro que tem. Ou a Federação Portuguesa de Futebol e a Liga de Clubes não têm, a Liga de Portugal não têm, pelo menos o dever de pressionar e influenciar, e pressionar aqui no bom sentido, naturalmente, e influenciar o IPDJ a que de uma vez por todas regularize esta situação. Mas mais, na última Assembleia Geral da Liga, mais uma vez o Benfica, em coerência, lá está, votou contra a obrigatoriedade da legalização das claques. Claro. Como dizia o Dr. Dias Ferreira, a este propósito, numa comparação numa analogia que eu acho feliz, o Benfica comporta-se, neste caso, como o R. Batasuna, no País Basco, no tempo em que o R. Batasuna era um partido legalizado, tinha o seu braço armado, que era ilegal, naturalmente, que era a ETA. Ora, as claques do Benfica são uma espécie de ETA. E dá jeito
dá jeito, naturalmente, que aquela gente não esteja legalizada. Porque assim, em tese, o Benfica não pode ser responsabilizado. Mas aquilo que o em tese. Mas a verdade é que podia e devia ser responsabilizado. Por uma razão simples. Não pode ser responsabilizado pelos atos que eles praticam. Mas a verdade é que, sabendo nós, sendo assumido, as autoridades sabendo, os comandantes de polícia, os spotters, etc., toda a gente sabe o apoio que mais eles assumem sem nenhum problema, sem nenhum peso, porque lá está, têm a tal consciência de impunidade. Sim, a história das faturas, da gasolina. Não só a história das faturas, no processo do IPDJ e no processo de crime. Os dirigentes do Benfica reconhecem, as pessoas que em nome do Benfica testemunharam nesses processos, reconhecem que há bilhetes destinados às claques. Ora, só há bilhetes destinados às claques se as claques forem reconhecidas pelo Benfica. E, portanto, se as claques são ilegais e se há bilhetes que são facilitados às claques, ora, isto é uma prática ilegal, naturalmente, é um apoio ilegal a uma claque ilegal. Mas o Benfica, na última Assembleia Geral da Liga, o que é que fez? Votou contra e conseguiu fazer chumbar a obrigatoriedade de legalização das claques. Mas depois há também uma outra... E depois também é a forma como é que o Benfica faz chumbar, porque não é o Benfica sozinho. Pois, com certeza. É a forma como lá está, com certeza. alicia, obviamente, a história da compra de não sei quantos jogadores para serem emprestados a tal... portanto, é a forma como é que se conseguem essas votações também, não é? Com certeza. Mas há uma questão, eu quero voltar a frisá-la, porque há uma questão que para mim é muito relevante, que é aquela que eu enfim, denunciei aqui no início, que é aquilo que se está a preparar no Benfica relativamente ao Sporting e ao seu presidente. Que é também, que do meu ponto de vista, configura desde logo só a intenção. Configura desde logo um crime de calúnia e difamação, do meu ponto de vista. É gravado. E isto tudo se vai passar, e tudo isto se vai passar, e se passa naturalmente, com, enfim, e já se começou a passar, como eu disse, aquela peça na TVI é uma espécie de Grândola Vila Morena, uma espécie de senha. E não só, e o reavivar dos processos no fisco, os processos fiscais, já tinham sido ativados há não sei quanto tempo. Com certeza. É apenas uma password, digamos assim, para o que... É uma espécie de senha, para o que aí vem. E isto vai acontecer, naturalmente, tendo a comunicação social como caixa de ressonância, como acontece sempre. Já vem dizendo, preparemos para o exército, e tendo recurso a um enorme exército nas redes sociais, nas redes sociais, de muitos perfis falsos, muitos perfis anónimos, como é costume, mas também de muita outra gente. E depois a tal cartilha bem oleada. E a verdade, e a única questão, deixa-me só dizer isto, porque eu acho que isto é relevante, a pergunta que eu faço é: que autoridade moral, que legitimidade moral tem esta gente para fazer isto? Ou já todos se esqueceram, por exemplo, do Presidente do Benfica arguído no processo do BPN, por exemplo, por fraude, por uma fraude de 14 ou 15 milhões? Esqueceu-se, porque ele já é há muito tempo arguído. Pois, com certeza. Já toda a gente se esqueceu, por exemplo, há bocado o Dias Ferreira dizia que se saísse uma notícia a dizer que ele devia não sei quanto ao Banco Espírito Santo, interpunha imediatamente uma providência cautelar. Um cêntimo que fosse. O Presidente do Benfica não pode fazer isso. Claro que não. Não pode fazer isso. Porque toda a gente sabe que ele no universo dos devedores OBEs, ele é um dos principais. As sociedades dele. Mas de que ele é responsável. Sim. De que ele é responsável. É o segundo ou o terceiro maior devedor. Toda a gente sabe, por exemplo, que os créditos dele no BPN foram considerados tóxicos, portanto, os chamados créditos incobráveis, e foram assumidos pelo Estado pela Parva Loren, em 2008 ou 2009. Toda a gente sabe isso. Toda a gente sabe, por exemplo, que Luís Filipe Vieira, e todos nós podemos cometer erros no passado, mas Luís Filipe Vieira foi, isso é público, quer dizer, não estou aqui a cometer nenhuma confidência. Mais do que uma confidência, não estou aqui a cometer nenhum crime. Luís Filipe Vieira foi condenado por roubo. Luís Filipe Vieira é o presidente do clube que teve um diretor ou um responsável do seu clube preso e condenado por tráfico de droga no gabinete ao lado do seu. Quer dizer, e portanto, não nos podemos, as pessoas esqueceram-se disso, acham que podem caluniar e difamar as pessoas como pretendem fazer com o presidente do Sporting
de forma absolutamente livre e acham que têm autoridade moral para o fazer quando têm todo este mosaico de coisas à sua frente. Por amor de Deus. É bom que as pessoas tenham a noção de que vem muita poeira, muito pó para os olhos das pessoas. Vem aí muito pó para os olhos das pessoas, para desfocar do essencial. Para retirar os holofotes de cima do Benfica, para retirar os holofotes de cima do presidente do Benfica e dos atuais dirigentes do Benfica. E o presidente do Sporting vai ser usado nessa estratégia de terrorismo comunicacional do Benfica para, no fundo, desviar as atenções daquilo que se passa no Benfica e com o Benfica. E mais do que isso, vai ser usado com a cumplicidade de muita comunicação social, com a cumplicidade desse tal exército gigantesco, que, enfim, nas redes sociais, de muitos perfis falsos, muitos perfis anónimos, que vão, digamos, fazer essa profusão e essa massificação da calúnia e da difamação, e depois a tal cartilha muito oleada, liderada pelo tal, enfim, rei do Bafon, contratado recentemente, e que não deixa de ser não deixa de ser curioso, porque aí eu também gostava de dizer uma coisa, não deixa de revelar uma certa falta de ética por parte da atual direção de comunicação do Benfica. Não se pode esquecer que ele sai, e todos nós sabemos como é que estas coisas acontecem. As pessoas saem dos sítios e depois dizem sempre, bom, amigos comodantes, tudo correu tudo bem, foi tudo amigável, etc. Foi por razões pessoais. É sempre assim, que foi por razões pessoais. Este é o chavão para quando as pessoas se demitem. Demitem-se por razões pessoais. Quando nós sabemos, muitas vezes, na esmagadora maioria das vezes, não é por razões pessoais e muitas vezes nem se demitem. São obrigadas a ir-se embora. E aqui foi o caso. E a falta de ética onde é que está? É que nem um mês depois já era diretor de comunicação do Benfica. Eu só queria dizer uma coisa, por muito surpreendente que ela seja vinda de mim. Mas eu tenho alguma esperança que o presidente do Benfica sustenha esse tipo de atuação. Porque eu também tenho algo que me diz que o Luís Filipe Vieira deverá ter poucas culpas no cartório. Porque eu já defendi aqui essa tese há vários tempos, que me parece que ele que manda pouco. E, portanto, que há ali um conjunto de indivíduos... Eu não apontei o dedo ao Luís Filipe Vieira nesta estratégia. Não, também. Não, mas é o que eu estou a dizer. Não, é que eu mesmo na outra, eu acho que ele não tem verdadeiramente consciência, se calhar, de algumas coisas que se fizeram. E até penso que algumas coisas podem ter sido feitas à revelia dele. Mas há outras mandadas fazer por ele, doutor. No caso, a notícia do Expresso que mostramos. A notícia do Expresso é ele que manda dar cabo da nota do árbitro. Claramente. Para baixar a nota do árbitro. É verdade, mas isso é uma coisa que eu até posso admitir que tenha sido uma coisa que ele tenha dito, não sei, quer dizer, é uma coisa que sai um pouco isolado, um comentário, quer dizer, eu não era capaz de dizer, eu era capaz de não dizer, até porque não mando, não iria dizer vamos baixar a ata, mas poderia dizer este tipo, devia baixar a nota, uma coisa qualquer, aos mandar. Quer dizer, eu tenho alguma sensação que em certas coisas eu acho que se deixou-se envolver, inclusivamente como ele, enfim, a gente percebe que muitas das coisas que ele profere não foram escritas por ele, aquele que se deixa envolver em certas coisas e que não percebe. Eu penso isso. Doutor, não é até por uma relação, estou muito à vontade, tenho boas relações com ele, já tive más, já tivemos zangados, já tivemos processos um contra o outro, ou por outro Benfica contra mim e eu contra o Benfica. E daquilo que conheço da pessoa, parece-me, não estou a querer... Tenho uma coisa... É a sensação que... É uma sensação que tenho pelas pessoas que ele tem, pelas pessoas que o rodeiam. A questão é, então, quem é que tem poder para baixar a nota de um árbitro que é, penso eu, virgem, de 3,5 para 2,0. em que, de acordo com os peritos de arbitragem e várias pessoas que se pronunciaram sobre o assunto, nem que houvesse 10 penaltis por marcar que não tivessem sido assinalados. Quem é que tem este poder? A minha pergunta é...
Não Isso estou eu a não dizer tenho que dúvidas. Isso eu não tenho dúvidas. Onde é que ele está? Então, Onde é que o poder está? Eu sei. Então, mas é que aí... A percepção que os próprios árbitros têm é que esse poder está nas mãos do Dr. Paulo Gonçalves. Exatamente. E está nas mãos do Sport Lisboa e Benfica. Sport Lisboa e Benfica, exatamente. E, portanto, essa é a percepção. E a partir do momento em que a percepção existe, naturalmente... Mas não passa de percepção, há o um problema clima... é esse. Não. Mas há um clima de condicionamento. Do Sport, claro que sim. Pois, com certeza. E naturalmente que aí lá está. É a tal questão que colocávamos há bocadinho. Onde é que estão as instâncias do futebol e as instâncias do desporto para agir e para atuar nesta questão? Isto para mim também tem um fundamento que é este. Nós não nos podemos esquecer, embora isto tenha o valor que tenha e as traduções tenham, mas nós nunca nos podemos esquecer é de uma afirmação que o próprio Luís Filipe Vieira disse, que foi no sentido de dizer: eu não preciso contratar jogadores, preciso encontrar as pessoas certas. Por isso é que eu digo que ele se calhar... lugar certo. Exatamente. Por isso é que eu digo que ele se calhar encontrou... nunca mais falou. Ele se calhar por isso encontrou pessoas certas demais, não é? Quer dizer, encontrou realmente as pessoas certas para fazer isso. Quer dizer, isso foi anunciado. Agora, eu tenho alguma esperança, e como lhe digo, não é por nenhuma amizade social, nem por coisa, mas tenho alguma esperança que realmente... Mas estaria curioso também para perceber o que é que tem o Presidente do Benfica a dizer sobre todo este assunto. Há uma entrevista à RTP que ainda não aconteceu e que está adiada assim na vida. Isso teria porque ele devia acabar com as dúvidas de dizer ou sim, demarco, não me demarco, mas eu também compreendo que certas pessoas, se ele se vier demarcar, eu julgo que certas pessoas não admitem que as deixem cair, não é? E são pessoas que realmente têm algum receio. Portanto, eu julgo que ele, neste momento, as pessoas que se calhar muitas vezes o treinam para lhe dizer determinadas coisas, têm alguma dificuldade em fazer o treino, não é? Isto é a mesma coisa que eu tenha dificuldade em o ponta de lança, estar a treinar o ponta de lança quando ele tem as pernas partidas. Mas se ele não as pode deixar cair é porque elas sabem mais. Ora bem, pronto, mas isso é o problema que eu estou a dizer. Eu não posso treinar o ponta de lança e tenho a perna partida. Deixa-me só colocar também aqui uma questão e... Na sequência de tudo isto que tem estado aqui a dizer desde o início do programa, dessa estratégia que estará a ser montada também contra o Presidente do Sporting Clube de Portugal, hoje foi o dia de artigo do Rui Gomes da Silva no Jornal da Bola, em que o antigo vice-presidente do Benfica escreve claramente que o adversário do Benfica na próxima época será o Sporting Clube de Portugal. Afasta completamente o Futebol Clube do Porto dessa luta, deixamos que o Porto acabará em quarto lugar, mas que o principal alvo é o Sporting Clube de Portugal. Enfim, estamos aqui a ver essa crónica de Rui Gomes da Silva, esse artigo. Qual é a tua opinião sobre isto que Rui Gomes da Silva escreve? Bem, eu também acho que o Sporting Clube de Portugal será o principal adversário do Sport Lisboa e Benfica na próxima época, como é sempre. Como é sempre. E para mim é sempre. Claro. A questão, e eu acho que digamos, essa é a afirmação que fecha, digamos, este artigo. Exatamente. Que é a afirmação que fecha este artigo e em aliás, que... está no subtítulo e depois fecha. Exatamente. E em que Rui Gomes da Silva, de alguma maneira, falta-lhe aqui dizer aquilo que disse em 2015 sobre o Sporting Clube de Portugal. Isto é, falta-lhe tirar aqui a consequência desta sua consciência e desta sua convicção de que o Sporting Clube de Portugal vai ser o principal adversário do Benfica na próxima época. E que é: eu farei tudo, dizia Rui Gomes da Silva em 2015, para desestabilizar o Sporting. Vamos só recuperar essas declarações junto e também podermos ter aqui uma matéria mais sólida para analisarmos e debater. Vamos então recuperar essas declarações de Rui Gomes da Silva feitas em 2015. Enquanto? O Augusto Inácio não insinua nada. Ele chamou-me cão de fila, também lhe chama ele cão de fila do Sporting. Ele está aqui e digo-lhe uma coisa: defendo com muito gosto o Benfica e digo-lhe o que eu puder fazer para destabilizar o Sporting, farei com todo gosto. E estou a fazê-lo na minha perspectiva, com muito orgulho, e farei tudo para que o Sporting não ganhe este campeonato. Tudo o que tiver ao meu alcance, dentro dos princípios éticos e morais que tenho na vida. Agora, se o Augusto Inácio acha que isso é preocupante, é um problema do Augusto Inácio. Declarações que foram apontadas na altura a Augusto Inácio e depois a confirmação disto que... Bom, eu não sei quais são os princípios éticos e morais do Dr. Rui Gomes da Silva, não sei.
Não faço ideia. Mas sei que isto que foi dito em 2015 e que podia ter sido dito agora, no arranque desta época, 2017-2018, como conclusão da convicção do Rui Gomes da Silva de que o Sporting Clube de Portugal vai ser o principal adversário do Benfica, eu diria que é, digamos, o grande chapéu desta estratégia de comunicação, de terrorismo comunicacional, melhor dizendo, que o Sporting Clube Benfica está a montar e está a preparar relativamente ao Sporting. Ou seja, o Benfica está disposto, mais uma vez, a fazer tudo o que estiver ao seu alcance para evitar que o Sporting, por mérito, com mérito e com valor desportivo, ganhe o próximo campeonato. O Benfica fará tudo o que estiver ao seu alcance para serem eles, e quando eu digo tudo, é tudo mesmo, como está à vista, mais uma vez, se tudo isto for verdade, volto a sublinhar, sempre, porque é para não virem dizer que eu assumo isto como uma coisa absoluta. Não assumo nada. Eu quero que isto se investigue, como queremos todos, queremos que isto seja investigado de forma séria, de maneira que nós saibamos se tudo isto aconteceu ou não aconteceu, se tudo isto é verdade ou não é verdade, se tudo isto teve ou não teve influência nas últimas épocas desportivas. Mas se tudo isto for verdade, e por aquilo que nós temos de percepção, e aqui sim, percepção, de como as coisas têm acontecido no futebol português nos últimos anos, nós sabemos que o Benfica está disposto a fazer tudo o que estiver ao seu alcance para ganhar. E, portanto, entre as coisas que o Benfica está seguramente disposto a fazer, independentemente daquilo que é, digamos, a fé que o Dias Ferreira manifesta, enfim, no bom senso, chamemos-lhe assim, do projeto do Benfica. Não, é porque eu ainda consigo distinguir entre os dirigentes do Benfica e o Benfica enquanto instituição. Com certeza. O Benfica enquanto instituição é uma coisa que eu respeito. Com certeza. Pessoas que começam aqui a dizer que farão tudo para fazer isto, com certeza. Isso aí com certeza. merece muito, merece, não é? É evidente, com certeza. Mas como nós percebemos, eles estão dispostos a tudo. E o estar disposto a tudo passa por isto que eu aqui disse. Espero, sinceramente, e é bom que todos nós tenhamos essa consciência, porque cabe-nos a todos denunciar, temos esse dever, essa obrigação de denunciar este tipo de práticas sempre, sejam elas patrocinadas pelo Benfica, sejam elas patrocinadas pelo Porto, sejam elas patrocinadas pelo Sporting. Quer dizer, eu não gostaria nunca, em nenhuma circunstância, de ver o meu clube, o clube que eu amo, ter este tipo de práticas. E tenho a certeza absoluta que o Sporting nunca terá este tipo de conduta, nunca terá este tipo de prática. É bom que todos nós tenhamos consciência de que é isto que vai acontecer e é isto que está a ser montado. Lá está, mais uma vez. Porque isto é uma técnica de comunicação também, que é, quando estamos aflitos, inventamos factos para desviar as atenções. E é isto que eles estão a fazer. Mas, se calhar, peço desculpa, Nuno, aí as providências cautelares vão poder ter algum efeito. Esperemos. Eu não faço ideia. Mas aí Mas com certeza é evidente. E aí temos que esperar naturalmente. Claro. Aí temos que esperar naturalmente para ver o que é que acontece. Eu ainda no outro dia, com o Zé Dias Ferreira aqui, dava um outro exemplo, isto só para ir um bocadinho só atrás, e porque gostava também de referir isto. Um outro exemplo de como, enfim, por um lado a celeridade, mas por outro lado a tal não lhe queria, mas se calhar cobardia é a melhor expressão das diversas instâncias que superintendem o desporto em Portugal têm manifestado. O maior exemplo, e aí já não falo da justiça civil ou da justiça criminal, porque essa está a fazer o seu trabalho e está a investigar. Mas é a questão dos vouchers. A questão dos vouchers é claramente um exemplo. No plano daquilo que é, digamos, as instâncias do desporto, a questão dos vouchers parece que era uma coisa absolutamente irrelevante, normal, banal. E a minha pergunta é, se era banal e se era normal, porque é que o Benfica deixou de os oferecer? Porque é que os árbitros deixaram de ir almoçar e não pode utilizar? Quer dizer, eles, de facto, mais magros, alguns deles estão, mas a questão não é essa. A questão é, se aquilo não tinha mal nenhum, porquê é que o Benfica deixou de oferecer? Porquê? Se calhar é porque foram desmascarados pelo Presidente do Sporting Clube de Portugal. Há quem chame bom senso. Pois, mas foram desmascarados. Mas a verdade é que a Justiça Criminal
em quem eu confio, a Justiça Civil, que demora mais ou menos tempo, não é isso que está em causa, e se calhar aquilo demorar mais tempo, até é bom. O Dias Ferreira no outro dia chamava-me a atenção para isso. É bom que se diga aqui. Não é só uma questão de ser bom. É uma questão de ser uma investigação de outra maneira. Porque repara. Mas com certeza. Repara. Não é feita a trouxa-mocha? Não é, exatamente. Porque basta você pensar uma coisa. Aquele processo, a averiguação daquele processo na disciplina foi uma coisa rápida. Claro. Porquê? Porque foi uma coisa rápida. Como vocês sabem, estavam envolvidos naquilo uma quantidade de gente. Claro. Só delegados da Liga, árbitros, auxiliares e observadores. Exatamente. Portanto, aquilo eu não sei, mas aquilo deveriam ser umas centenas de pessoas. Claro. Ora, só relativamente aos árbitros, soube-se, isso está escrito, eu não vou aqui inventar nada, soube-se, está escrito que a certa altura a APAF fez um modelo para como cada um havia de responder. Ora bem, eu penso que na investigação disto, as pessoas todas que estiveram envolvidas foram inquiridas para saber se receberam, se não receberam, como é que receberam, o que é que lhe fizeram. Não é de certeza absoluta que o Ministério Público ou a Polícia Judiciária não mandou uma cartinha à PAF e diga assim, olha, escreva aqui, eu dê-me lá as cópias do que é que eles disseram, porque serão todos a mesma coisa. Portanto, isto foi falado e foi escrito e está determinado pelas próprias declarações da APAF como é que fizeram isso. Ora, como é evidente, a Judiciária não vê as pessoas dessa maneira, nem a Judiciária, nem qualquer instituição. Portanto, obviamente, que uma coisa onde você tenha que ouvir não sei quantas pessoas, não pode ser garantia seguinte, porque a Polícia Judiciária, nem o DIAP, nem essa coisa, tem só uma pessoa para ouvir. Temos a garantia de que a investigação é séria. Não, e temos a garantia, sobretudo, que a investigação está a correr. Está em investigação. Está a correr. O que por si só é relevante. É relevante. E, portanto, mas lá está, como o Dias Ferreira dizia. E onde, felizmente, até agora, e por algumas razões que eu sei porque é que são, não há violação de dever de justiça. Pois. Até agora. Pois, exatamente. Eu sei porquê. Muito bem, meus caros, já terminámos aqui o tempo do nosso programa. O Dias Ferreira vem para ficar aqui todas as quintas-feiras. Sim. A partir daqui na Sport TV, pelo menos todas as semanas. Mas descanse, não venha à segunda. Descanse os telespectadores, não venha à segunda. Muito bem, eu agradeço à Elsa aqui a presença de Dias Ferreira. Um abraço, obrigado pela presença. Terminamos então aqui este Sporting especial. Resto de uma boa noite. Thank you.